Graça e paz, meu irmão. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Que bom você estar aqui nesse tempo de estudo. Quero saudar você que é membro da Igreja Batista Vale das Bênçãos no Ano Bom. Olha, realmente estou feliz em saber que você nesse tempo de quarentena tem estudado e tem meditado na palavra comigo aqui nesse tempo. Quero saudar você também que é de outra igreja, que de alguma forma encontrou o conteúdo do nosso canal, assinou lá e se inscreveu. Que bom, que bom. Quero te pedir também um favor. Se você achar que realmente esse conteúdo que nós temos feito sirva para outras pessoas, também para edificá-las, por favor, compartilhe esse vídeo. Que ele chegue até o coração e a vida de outras pessoas e elas possam também ser edificadas nesse tempo. Tá bom? Nosso guia fácil de como compreender os evangelhos. Chegamos no Evangelho de João e hoje eu quero traçar algumas diferenças entre o sinótico e o Evangelho de João. É importante falar sobre isso. O Evangelho de João é muito peculiar. Ele tem algumas características e Jesus principalmente faz algumas afirmações que talvez você lendo ele, somente ele, você às vezes assusta. Algumas características, exemplo, o Evangelho de João, 90% do que está escrito nele não contém outros evangelhos. Relatos, afirmações, discursos que Jesus faz de uma forma bem peculiar e pessoal, você não encontra em outros. Então eu preciso fazer esse vídeo a nível de introdução, te trazendo essas diferenças. Eu também vou seguir um método diferente do que eu usei com o sinótico. Até porque eu não vou conseguir fazer esse vídeo, parte 1, parte 2, parte 3. Eu devo conseguir aí, talvez uns 5 ou 6 vídeos falando do Evangelho de João. Eu quero trazer, se Deus me der graça, falando específico sobre os discursos de Jesus e principalmente sobre os milagres de Jesus. O Senhor me dê graça para fazer, tá bom? Ore por mim, ore pela minha casa, pela minha família. Vamos lá em si. Abra aí a sua Bíblia em Evangelho de João, capítulo 1. Quero que você abra aí no verso 1. Olha que interessante. Olha o que diz o evangelista. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Pastor, quais são as diferenças do Evangelho de João em relação ao sinótico? Lembrando, sinótico, Mateus, Marcos e Lucas. O que é isso, pastor? Expliquei em vídeo passado, mas a nível aqui de fazer um parênteses, são o mesmo ponto de vista. Eles enxergaram o Evangelho com o mesmo ponto de vista, dando foco em mesmas situações, porém respeitando a individualidade de cada um e também o contexto de vida de cada um. Falei, Lucas como médico, ele deu pontos importantes do que representa a profissão dele dentro do Evangelho. Mateus, como coletor de impostos, ele também deu foco importante dentro do Evangelho diante do contexto de vida dele. Tranquilo até aí? Está dando para entender? As diferenças entre os sinóticos e João é clara. O Evangelho de João, ele é caracterizado por pouco movimento. Pastor, o que é isso? Lembra do que eu disse em vídeos passados, falando importante, a movimentação dos evangelistas? A movimentação do que eles colocaram Jesus? Eu até usei o exemplo, se eu não me engano, em Marcos, falando da palavra-chave como imediatamente, ou de repente, ou saindo daqui e indo para lá. Eu usei esses termos, essas expressões. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Alguns irmãos também me deram feedback falando, pastor, mas você falou sobre a palavra imediatamente, de repente, não consegui ver na minha Bíblia, não consegui olhar e ver tantas palavras assim.
Deixa eu só fazer aqui um adendo. O problema disso é a questão das traduções, compreende? Hoje em dia nós temos muitas traduções, várias traduções, e só de João Ferreira de Almeida, existe a João Ferreira de Almeida Revista e Atualizada, existe a João Ferreira de Almeida Revista e Corrigida, a Corrigida Fiel, a Nova Revista e Atualizada. Nós temos também a NVI, que é a Nova Versão Internacional. Nós temos a NVT, que é a Nova Tradução Linguagem de Hoje, ou Contemporânea. Nós temos a King James. Enfim, irmãos, nós temos uma variedade de traduções. Se algum dia Deus me der graça, eu falo especificamente a diferença de cada uma dessas traduções e qual a importância de cada uma delas para a nossa vida hoje. Mas a Corrigida Fiel ou a Revista Corrigida, ela traz esse termo imediatamente, de repente. O movimento de Jesus dentro dos evangelhos sinóticos é muito claro. Jesus está sempre em movimento, ele está saindo de um lugar, indo para outro. Você vê que Jesus está numa cidade, sai de uma cidade, pega o barco, vai para outra cidade, faz alguma coisa, depois volta no barco, entra para outra cidade, vai para a sinagoga, entra para o templo, movimento. Porém, o Evangelho de João é pouquíssimo movimento. Você vai ver pouquíssimo movimento. Tranquilo? Outra diferença de João para o sinótico é o Evangelho de João, ele é centralizado na Judéia. E lembrando, Judéia aponta para Jerusalém. Já o sinótico é o ministério de Jesus na Galiléia. E Galiléia entra Pérea, entra Cafarnaum, muitas cidades além do Jordão, antes do Jordão, depois do Jordão, entra também parte de Samaria. Você vai ver o ministério de Jesus muito grande na Galiléia. Porém, no livro de João, centralizado na Judéia e em Jerusalém. Outra característica, diferença, é a ênfase do que os evangelistas dão. No Evangelho de João, Jesus, ele é apresentado a pessoa dele. Ele é apresentado, João apresenta Jesus na pessoa dele. Tranquilo? Porém, os sinóticos, eles enfatizam o reino de Jesus. Você vê isso muito claro em Mateus, vê isso muito claro em Lucas. O reino de Deus, do sinótico, porém, no Evangelho de João, é a pessoa, é a ênfase de Jesus, é a pessoa dele. Tranquilo? Outra diferença clara, em João, como no capítulo 1 e no verso que nós lemos, João, ele apresenta Jesus, a tese do Evangelho de João, se assim posso colocar, a tese do Evangelho de João é apresentar Jesus não como um mestre moral, não como um filho de Davi, não como um Messias prometido, mas apresentar Jesus como Deus. Jesus é Deus. É claro o que João faz. Apresenta Jesus como Deus. Ele é o Deus. Lembra? Mateus apresenta a genealogia de Jesus, Lucas também apresenta a genealogia de Jesus, uma genealogia que começa do homem, tanto de Adão quanto de Abraão. Porém, João não. João já apresenta Jesus no céu, como ele era no céu. Ele era no céu, estava com Deus, ele era Deus, e apresenta Jesus como sendo a vida, não contendo a vida, mas sendo a vida. A vida estava com ele, não é isso? É claro isso. Essa é a diferença que você precisa considerar tanto do Evangelho de João para o sinótico. Outra característica importante é, nos sinóticos, Jesus é apresentado muito dentro das suas narrativas, o que Jesus está narrando, seus grandes as narrativas que envolvem os sermões, as parábolas. Consegue perceber isso? Porém, no Evangelho de João, a ênfase é os discursos de Jesus, os discursos pessoais.
Eu vou falar bastante sobre isso. Lembra de Nicodemos? Mulher samaritana, o Natanael. Os discursos de Jesus, tanto dentro do templo, diretamente com os fariseus, as releituras que o próprio Jesus fez com os seus discípulos. Pastor, onde estão essas releituras? 14, 15, 16, 17. São discursos que Jesus relembrou, que João fez questão de destacar do que Jesus estava falando aos discípulos, em pessoal, em particular. Não em meio à multidão, dentro de um barco, para que todos pudessem ouvir dentro da sinagoga ou dentro do templo. Não, mas algo particular. Essas são as diferenças. Tranquilo? Você consegue perceber isso? Os pronunciamentos de Jesus nos sinóticos são breves, são curtos. Raras exceções, como por exemplo o Sermão do Monte ou o Sermão Escatológico lá em Mateus 24. Mas já em comparação ao Evangelho de João, os pronunciamentos de Jesus são longos, bem longos, ensinamentos longos. Depois eu vou explicar o porquê disso. Tem um porquê. Quando eu for falar sobre o autor João, eu vou falar bastante sobre isso, tá bom? Querido, Deus abençoe sua vida. Espero que você aproveite esse conteúdo e aplique ele na sua vida. E faço um desafio para você. Você que é membro da Igreja Batista Vale das Bênçãos do Ano Bom, Evangelho de João, ele precisa ser lido inteiro. E você consegue ler o Evangelho de João aí em 3, 4, 5 horas, tá bom? Deus abençoe sua vida. Vamos estudar. Paz.